dos senhores tem autoridade de administrar o seu dízimo. Quem administra dízimo é sacerdote. Graça e paz a você inscrito aqui no nosso canal Presbítero Pedrosa para mais um vídeo. Então, pessoal, passadinha rápida para responder ao senhor Silas Malafaia sobre essa questão do dízimo mais uma vez. Eu fui marcado nessa postagem no Instagram, onde o senhor Silas está dizendo que nós não somos capazes, tá certo, de administrar os nossos dízimos. Não podemos fazer nada do nosso dinheiro, só quem deve fazer alguma coisa do dízimo, do nosso dinheiro, é o sacerdote ou o pastor. Ele está querendo ir nessa linha de raciocínio. Nós não temos competência ou capacidade de administrar os nossos dízimos. E olha que eu já ouvi isso aqui no canal várias vezes de várias outras pessoas. Então a gente vai dar uma resposta ao senhor Silas Malafaia sobre essa questão, tá certo? Se podemos ou não administrar o nosso dinheiro, o nosso recurso, o nosso dízimo, ok? Mas antes eu gostaria de convidar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever, ativar as notificações, deixar comentário, deixar o seu like, tá certo? Ative o sininho de notificação, faça com que esse trabalho chegue o mais longe possível. Presbítero Pedrosa, canal A Voz Apologética, um canal em defesa do Evangelho, uma voz clamando no deserto. Então assim, eu fui marcado neste vídeo aqui, certo? Onde o Silas Malafaia, ele solta mais uma pérola do reino a respeito do dízimo. E o mais impressionante é que o Silas, ele tenta de todas as maneiras possíveis empurrar de goela abaixo a vigência do dízimo para os dias atuais. E eu vou mostrar neste vídeo que o dízimo, ele não passa para o Novo Testamento. E qualquer tentativa de tentar justificar o dízimo é uma tentativa de justificar o injustificável. Ok? Primeiro que tudo, vamos analisar a fala do Silas e através desta fala eu vou tirar as minhas conclusões. Vamos lá. Um dos senhores tem autoridade de administrar o seu dízimo. Quem administra dízimo é sacerdote. Não, os meus 10%, 3% eu vou mandar para o evangelista Frustreco da Silva. 4% eu vou mandar para uma casa de recuperação de drogados. E os outros 3% eu vou enviar para uma obra missionária na África. Você não tem autoridade para administrar dízimo, não. Olha que coisa interessante. Vamos voltar para Malaquias. Quando Deus está perguntando, vocês estão me roubando e estão me perguntando o que estão me roubando? Nos dízimos e ofertas. Agora, quando você chega no capítulo 10, não fala de oferta, só fala do dízimo. Trazei os dízimos à casa do tesouro. A oferta não é citada. Por quê? Porque a oferta é você que tem autoridade de administrar. Dízimo não. Mais uma prova. Em 2 Coríntios capítulo 8, a igreja da Macedônia enviou ofertas para os crentes que estavam passando fome na Judéia. Não enviaram o dízimo não, enviaram oferta, porque a oferta é uma decisão minha, eu posso mandar porque eu quiser. Agora o dízimo não. O dízimo é na casa do Senhor. Porque tem crente e tem uma. Eu tenho porque eu sei, porque eu já conversei. Crentes milionários que acham, porque administram seus negócios, tem autoridade de administrar o dízimo, porque é muito dinheiro para esse pastor administrar. Então, se ele acha que é muito dinheiro para aquele pastor administrar, se muda e vai para uma outra igreja onde tem um pastor competente para administrar o dízimo dele. Eu já disse isso para um, que veio com essa lorota nos meus ouvidos. Só que, meu filho, eu dou na canela. Para o cara acordar. Eu falei, negativo, amigão. Não está falando da competência do pastor? Está falando que o dízimo é entregue na casa do tesouro. É o que está dizendo, meu irmão. Eu estou pregando Bíblia para você. Eu acho uma desonestidade teológica e intelectual todo aquele que tentar justificar a prática do dízimo para a igreja usando Malaquias 3:10, tá certo? É desonestidade intelectual, porque eles sabem, através do texto, que Malaquias 3:10 está se referindo a um povo específico e também, começando do capítulo de número 2, as críticas que Deus está estabelecendo ali é para os sacerdotes que estavam fazendo mau uso do dízimo. Não está se referindo ao povo, mas aos sacerdotes. Tá certo? Então, usar Malaquias 3:10 é uma falácia argumentativa. Tá bom? É desonestidade intelectual e teológica. Mas eu mostrei todo o vídeo e vou agora, juntamente com você, fazer uma crítica bíblica contra a fala do Silas em relação à prática do dízimo. Vamos lá, vamos começar do começo. Nenhum dos senhores tem autoridade de administrar o seu dízimo.
Quem administra dízimo é sacerdote. Bom, ele está dizendo praticamente que quem deve administrar o dízimo é um sacerdote. Isso falando da cultura judaica, onde os dízimos eram levados para o templo entregue lá aos sacerdotes para a administração, ok? Mas só que, seu Silas, quando eu estou lendo as escrituras, 1 de Pedro, capítulo 2, tá certo? Olha, veja só que interessante aqui, ó. Capítulo 2, o versículo de número 5, está dizendo aqui assim, ó, vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual, sacerdócio santo. Opa! O texto está dizendo que eu sou pedra viva e também sou edificado casa espiritual. O que seria a casa espiritual? Para se cumprir aquilo que Jesus Cristo disse, né? Claramente que ao passo da regeneração da pessoa, nós nos tornaríamos templo e morada do Espírito Santo. Então, vós sois edificados casa espiritual ou templo do Deus vivo. Nós somos agora o templo. Não somente somos o templo, mas também vós sois sacerdócio santo. Ouça, Silas, aqui está dizendo que nós somos sacerdócio santo. Pedrosa, então o que seria propriamente o sacerdócio? Está aqui. Sacerdócio. Significado de sacerdócio. Está aqui, ó. Dignidade e função dos ministros de culto. Opa! Quer dizer que eu, sendo sacerdócio, eu sou um ministro de culto. Não somente isso, mas sacerdócio também significa o corpo eclesiástico, o conjunto dos sacerdotes e o poder por eles representado. Então, eu estou vendo aqui pelo texto e pelo significado da palavra sacerdócio que eu tenho todas as capacidades necessárias para aplicar a liturgia de culto, inclusive fazer o bom uso do dízimo. Em terceira instância aqui, ó, figurado, de forma figurada, sacerdócio significa função que apresenta caráter respeitável em razão de devotamento que exige. Então, o significado de sacerdócio indica que eu, como sacerdócio santo, posso sim administrar o dízimo, o meu dízimo. O texto está dizendo claramente, e eu vou novamente repetir o texto. Vamos lá. Vós também, como pedras vivas, sois edificado casa espiritual, no caso o templo. E o sacerdócio santo, para quê? Tem finalidade para isso, Pedrosa? Tem. Para oferecer sacrifícios espirituais. Opa, olha para aí. Então eu, como um sacerdócio santo, como um templo do Deus vivo, posso oferecer sacrifício vivo, agradável a Deus por Jesus Cristo. E não só para por aí. O versículo de número 9 complementa, diz, mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, novamente, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então o texto está me aplicando uma função. Está vendo, Silas? Então, como você diz na sua fala que nós não podemos fazer uso do dízimo, a aplicação do dízimo, se o texto nos diz que nós somos sacerdócio santo de Deus, né? Só quem pode pegar no dízimo e administrar o dízimo é o sacerdote. Mas o texto está dizendo que nós somos sacerdotes. Nós temos esse ofício do sacerdócio. É o texto. Pedro está dizendo claramente, né, no capítulo 2, versículo 5, versículo 9, que nós somos o sacerdócio santo de Deus. E sendo sacerdócio santo, cumprindo essa função do sacerdócio, podemos sim administrar o dízimo, segundo a sua palavra. Segundo aquilo que você está dizendo, só quem pode mexer no dízimo, tocar no dízimo é o sacerdote. Se é para partir desse princípio, então o texto está dizendo que nós temos função de sacerdócio. E agora, seu Silas, como é que o senhor responde a isso aí? Eu gosto da Bíblia porque a Bíblia responde essas falácias argumentativas. Não, os meus 10%,
3 eu vou mandar para o evangelista Frustreco da Silva. 4% eu vou mandar para uma casa de recuperação de drogados. E os outros 3% eu vou enviar para uma obra missionária na África. Olha aí. Você não tem autoridade para administrar dízimo, não. Eu sou sacerdócio, cidadão. Olha que coisa interessante. Vamos voltar para Malaquias. Aí. Quando Deus está perguntando, vocês estão me roubando e estão me perguntando o que estão me roubando? Nos dízimos e ofertas. Agora, quando você chega no capítulo 10, não fala de oferta, só fala do dízimo. Trazei os dízimos à casa do tesouro. A oferta não é citada. Por quê? Porque a oferta é você que tem autoridade de administrar. Dízimo não. Tá vendo? Por que essa construção, Pedrosa? É porque ele está usando Malaquias 3:10. Agora, se ele for para o Novo Testamento, no Novo Testamento não vai dar base nenhuma para ele sustentar a prática do dízimo. Somente desavisados, leigos às Escrituras, vão aceitar esse tipo de argumentação do Velho Testamento em um texto fora de seu contexto, tá entendendo? Que, na realidade, se for começar a ler do capítulo de número 2, ninguém vai querer mais usar Malaquias 3:10. Irmão, eu digo sem medo de errar, se todos os expositores e defensores do dízimo forem começar a usar Malaquias 2 em vez de Malaquias 3, eles param automaticamente de pregar sobre o dízimo em Malaquias. A falácia argumentativa é porque se separa um texto isolado de Malaquias 3 justamente para argumentar dessa forma. Isso só cola na mente do desavisado que não conhece as Escrituras, irmão. Lamentável. Mais uma prova. Em 2 Coríntios capítulo 8, a igreja da Macedônia enviou ofertas para os crentes que estavam passando fome na Judéia. Não enviaram o dízimo não, enviaram oferta, porque a oferta é uma decisão minha, eu posso mandar porque eu quiser. Agora o dízimo não. O dízimo é na casa do Senhor. Pronto, ele está usando agora a 2 Coríntios. Eu vou usar 1 Coríntios porque tudo começa em 1 Coríntios, ok? Mas ele está argumentando em 2 Coríntios 8 e 9. Vamos lá. Eu primeiro vou usar 1 Coríntios 16. Quando começa tudo isso? Entre 1 Coríntios e 2 Coríntios tem um espaço de tempo, ok? Eu gostaria que você ponderasse, guardasse isso aí. Entre 1 Coríntios e 2 Coríntios é um espaço de tempo, ok? 1 Coríntios 16, versículo 1 diz assim, ó: quanto à oferta para o povo de Deus, aqui é quando Paulo começa a trabalhar a assistência dos necessitados daquela grande fome na Judéia, tá certo? Aí ele começa: quanto à oferta para o povo de Deus, fazei vós também da mesma forma como orientei, foi uma orientação de Paulo, ok? As igrejas da onde, Pedrosa? Da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós separe o que puder, de acordo com sua renda. Ou seja, aqui Paulo está estabelecendo um sistema de assistência aos necessitados, seguindo alguns princípios. Aqui é o princípio da proporcionalidade. Cada um de vós separe o que puder de acordo com a sua renda, ou seja, proporcional ao que você tem. E aguarde para que se faça coleta quando eu chegar. Ok? Então, quando estiver entre vós, enviarei carta de recomendação aos homens que aprovardes para levarem a vossa contribuição para Jerusalém. Então, Paulo está aqui desenvolvendo um novo modelo, diferente do dízimo, porque Paulo não fala de dízimo em lugar nenhum aqui. Paulo está falando de contribuição, de oferta voluntária. Então, em 1 Coríntios, Paulo está falando sobre oferta para necessidade, e lá embaixo está vendo contribuição. Guarde isso. Agora a gente vai para 2 Coríntios. Vamos para 2 Coríntios, o capítulo 8 que ele citou. É o capítulo 8 e o capítulo 9 que eu marquei aqui justamente para a gente desenvolver aqui a contra-argumentação da argumentação dele. Ok? Então, veja o versículo de número 10. Está dizendo: portanto, esse é o meu conselho, convém que façais vossas contribuições, já que desde o ano passado, 1 Coríntios, desde o ano passado, fostes os primeiros, não somente a contribuir, mas também a sugerir este plano de cooperação. Então, veja, 1 Coríntios, eles já tinham feito
2 Coríntios, agora eles estão desenvolvendo de novo a contribuição voluntária, irmão. Ok? E outra, foi consenso entre Paulo e os irmãos da Galácia fazer isso. Vamos adiantar mais um pouquinho aqui. Aqui, ó, no 2 Coríntios 9, não é isso? No versículo de número 5, está dizendo, sendo assim, considere necessário pedir a estes irmãos que vos visitassem e preparassem de antemão a vossa contribuição, que já havia sido prometida para que esteja pronta como oferta generosa. Outro princípio que Paulo estabelece aqui. Além da contribuição ser proporcional, aqui a contribuição é generosa. É outro princípio do modelo que Paulo está estabelecendo para a assistência dos necessitados, tá bom? Oferta generosa e não como arrancada da avareza, ok? Não sendo por avareza, mas de forma generosa. É o outro princípio que Paulo está estabelecendo na questão da contribuição para os necessitados. Ainda no capítulo de número 9, Paulo está dizendo assim no versículo 7, cada pessoa coopere conforme tiver proposto no seu coração, não com pesar ou por constrangimento, pois Deus ama ao doador que contribui com alegria. Então, Paulo, na realidade, em 1 Coríntios 16, 2 Coríntios 8 e 9, Paulo está estabelecendo um princípio de contribuição. Paulo não está falando nada de dízimo. Aliás, Paulo escreveu 13 cartas, nunca falou de dízimo. Nunca falou de dízimo, irmão. Nunca falou. Agora falou sobre contribuição, seguindo 3 princípios. O princípio da voluntariedade, proporcionalidade e generosidade. São esses os 3 princípios para a contribuição, esse modelo de assistência a necessitados. Nada de dízimo. E só para encerrar aqui, viu, seu Silas? Só para encerrar, eu lhe deixo duas perguntas, para que o senhor tente me responder, visto que o senhor defende a prática do dízimo, não só o senhor, mas todo aquele que for ver este vídeo aqui, tentar me responder. Primeira pergunta. A fome foi na Judéia, ok? A maioria dos cristãos da Judéia eram todos de judeus. Todos de judeus. Os judeus da Galácia ali, ok? Aí o que acontece? Por que o apóstolo Paulo não cobrou o dízimo dos judeus para ajudar os judeus? Não é isso? É a pergunta que não quer calar. Ora, se majoritariamente os primeiros cristãos daqueles dias eram todos de judeus, então por que Paulo não cobrou o dízimo dos judeus para ajudar os judeus? Visto que o dízimo passa para o Novo Testamento e deve ser usado na assistência dos necessitados. Paulo não cobrou. Primeira pergunta. A segunda pergunta, também que não quer calar, é a seguinte. Se Paulo foi levantado como apóstolo aos gentios e ensinou várias doutrinas aos gentios, por exemplo, doutrina da santificação. Gentio sabe o que é santificação, senhor Silas? Não. Paulo foi lá e ensinou a doutrina da santificação aos gentios. Gentio sabe o que é a doutrina do pecado? Não. Paulo foi lá e ensinou a doutrina do pecado. Gentio sabe o que é justificação, senhor Silas? Não. Aí Paulo foi lá e ensinou a doutrina da justificação aos gentios. Resumindo, Paulo ensinou várias doutrinas fundamentais do cristianismo aos gentios, visto que os gentios não conhecem absolutamente nada do cristianismo. Paulo foi lá e ensinou. Agora, venha cá. Onde é que Paulo ensina a doutrina do dízimo, a prática do dízimo para os gentios? Gentio sabe o que é prática do dízimo, seu Silas? Não. E onde é que Paulo ensina a prática do dízimo? Eu posso mostrar ao senhor Paulo ensinando várias doutrinas aos gentios. Eu posso passar várias horas aqui mostrando, olha, Paulo ensinou aos gentios isso e aos gentios isso, mas nunca ensinou aos gentios a prática do dízimo. Se o dízimo passa para a Nova Aliança, se o dízimo passa para o Novo Testamento, então por que Paulo nunca ensinou a prática do dízimo aos gentios, visto que os gentios não conhecem a prática do dízimo? É outra pergunta que não quer calar. Usando de honestidade intelectual e teológica, tenta responder aí, você que defende a prática do dízimo. Amém? Então fica aqui a minha resposta ao senhor Silas sobre esse assunto da prática do dízimo. Se você concorda, discorda de mim, deixe seu comentário aí, tá certo? Com
honestidade intelectual e teológica, ok? Comente, mas comente sustentando no Novo Testamento, na doutrina da graça, se a prática passa ou não passa, ok? Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família. Em nome de Jesus, agradeço por estar nos dando a honra, o ar da graça de compartilhar os nossos trabalhos. Faça isso em nome de Jesus, tá certo? Deus abençoe a todos e eu agradeço.